Mas muito bem, gente, é um privilégio poder falar, ministrar a igreja. Como eu disse no início, começamos ontem falando sobre à tarde com o Ministério de Louvor da igreja e alguns irmãos que vieram de outras igrejas também. E à noite falamos sobre o caminho da adoração, usando como exemplo a vida de Abraão, que quando Deus pede Isaque em sacrifício, Abraão, ele prontamente obedece à ordem do Senhor e caminha por 3 dias até chegar no Monte Moriá, que era o lugar do sacrifício. Então, durante esses 3 dias, a Bíblia não conta como é que foram os 3 dias, né? Mas aqui nós podemos aqui deduzir, imaginar o que se passou no coração de Abraão naqueles 3 dias, e ele prontamente fez daqueles 3 dias um caminho de adoração ao Senhor. Ele não deixou que dúvida, não deixou que preocupações, não deixou que circunstâncias o impedisse de obedecer uma ordem do Senhor, por mais que ela fosse extrema, né, e totalmente contrária à promessa que Deus tinha dado para ele. Como é que Deus dá a promessa dizendo que você vai ser pai de nações, o filho nasce, Isaque, e depois Deus fala, oferece ele em sacrifício? Parece algo muito contraditório da parte de Deus, mas Deus não é contraditório. Nosso Deus é um Deus de propósitos, né? Então, ontem falamos um pouco sobre isso. E hoje eu quero, como eu disse, não é exatamente uma sequência de mensagens, mas uma mensagem vai puxando a outra, tá? E hoje eu quero falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais essa questão da adoração como intimidade com Deus. Adoração é sinônimo de intimidade com Deus. Amém? Vamos repetir? Adoração é sinônimo de intimidade com Deus. Muito bem, abra comigo no Salmo 25. Salmo 25. Opa. Estava em livro errado aqui, está achando estranho. Salmo 25, versículo 14. Vou ler na versão viva. Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim: o Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que fez com eles. Ou a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Feche seus olhos. Santo Deus, obrigado por mais uma vez estar na tua casa, nesta manhã, neste domingo, que reservamos para estarmos, ó Deus, realmente como congregação do Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, neste lugar, nesse santuário. Obrigado, meu Pai, por poder aqui compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem transmitido ao nosso coração. E no nome de Jesus, Deus querido, eu peço a Ti, fala a cada coração aqui de maneira profunda, Pai. Oh, Espírito Santo, traz clareza, traz discernimento a cada coração aqui. Em nome de Jesus, e Senhor, usa a minha vida, eu preciso e eu dependo de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, tem que hora? Ih, irmão, faz isso não. Tá bom, vamos lá. Prometo não ser muito longo não, mas o assunto ele é muito importante, eu quero compartilhar com vocês. Como estava dizendo, Abraão, ele nos deixou, não nos deixou apenas, né, um exemplo religioso, digamos assim, sobre adoração. Ele realmente nos leva a pensar no que pode estar ocupando o primeiro lugar nas nossas vidas. Então, Abraão, ele é realmente um exemplo para a nossa vida, de mostrar que ele não era um homem religioso, ele era um homem de intimidade com Deus. Ele nos mostra que Deus ocupava o primeiro lugar de sua vida. Então, quando Deus pede Isaque, na palavra do Senhor, há realmente essa palavra, ou essa expressão, olha, eu quero Isaque, o filho no qual você ama. É justamente a prova de Deus estava ali. Deus sabia o quanto que Abraão amava Isaque. O quanto que ele
curtia aquele garoto, aquele menino, filho da promessa. Mas quando Deus fala com Abraão, e eu sempre declaro que Abraão não obedeceu a Deus quando estava no altar do sacrifício. Abraão obedeceu a Deus quando começou a preparar tudo para o sacrifício. Ou seja, 3 dias antes do sacrifício, ele já estava ali adorando e obedecendo o Senhor. Ele já estava dizendo com a sua atitude para Deus, né? Porque ele não contou para ninguém o que ia acontecer, mas na sua atitude ele estava dizendo: Senhor, Tu és o primeiro em minha vida. O Senhor ocupa o primeiro lugar na minha vida. Isaac é realmente um amor da minha vida, mas o Senhor está acima disso. Então Abraão, ele era um adorador, um homem que caminhava com Deus, um homem que fez aquele caminho de 3 dias, um caminho de adoração ao Senhor. Amém? Então hoje nós falamos muito sobre isso. Então o verdadeiro adorador, aquele o qual Deus procura, é mais do que alguém que vai prestar um culto formal. Por quê? Porque Deus, ele está em busca. Quando fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, na verdade Deus está à busca de relacionamento, de intimidade com os seus filhos. Você nota isso já no Éden, quando depois que Deus cria todas as coisas, e cria Adão, e depois cria Eva, você percebe que, por mais que sejam muito poucos versículos que falam disso, mas dá a entender que era a rotina diária de Adão e de Eva, de receber o Senhor no jardim, para conversar, para compartilhar. Como seria maravilhoso se o Espírito Santo, né, nos mostrasse como que eram essas conversas. Mas lá na glória vamos saber. Mas eu creio que eram conversas de, como diz aqui nessa versão viva, de amigo chegado, de revelar coisas maravilhosas, segredos. Adão, ele desfrutou disso, de ter revelação profunda de Deus, porque na verdade é isso que Deus sempre quis, relacionamento. E você vê isso em toda a palavra, mesmo depois que o pecado entrou na raça humana por causa da desonra e desobediência de Adão e de Eva a Deus. Você vê que desde lá de Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 15, que Deus já tinha tudo planejado. Que isso não ia ficar daquela forma, porque de fato o pecado nos separa de Deus, o pecado nos distancia do Senhor, o pecado não nos permite estar diante dEle, porque Ele é um Deus santo. Por isso que eu falei do Salmo 24 ontem, né? Quem é que há de subir no santo lugar? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ou no Monte Santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então Jesus, ele veio até nós justamente para nos reconciliar com o Pai. O ministério da reconciliação em Jesus, onde agora nós podemos sim ter um relacionamento íntimo com Deus. Amém? Podemos ter, o caminho já foi aberto através do sacrifício de Cristo, e podemos trilhar esse caminho, nos aproximar do trono da graça e ter um relacionamento de intimidade, de amigo chegado do Senhor. Amém? Jesus falou isso para os seus discípulos: olha, eu já não vos chamo de servos, mas de amigos, porque eu tenho dado a vos conhecer coisas do Pai. É esse o propósito de Deus. Não apenas nos salvar do inferno, da ira dele, mas nos fazer estar próximos a Ele, ter um relacionamento com Ele. Ou seja, não precisamos esperar a glória, o arrebatamento, para estar em intimidade com o Senhor. Podemos fazer isso hoje, agora, neste lugar, em nossa casa. Jesus falou sobre isso quando os discípulos falaram sobre oração. Ele falou: olha, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta. E lá no secreto do teu quarto você vai buscar o Pai, vai buscar a Deus. E teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Ou seja, quarto é lugar de intimidade. Então na tua casa, no teu quarto, você pode ter esse relacionamento com Deus, amém? Então a adoração é sinônimo de intimidade. Muitos têm perdido isso. Tem apenas restringido a adoração a um momento congregacional, um momento de igreja, um momento de música, e aqui eu adoro ao Senhor, e para por aí. Não, adoração é muito mais do que música. Música é uma das formas de adorarmos ao Senhor. Falamos ontem isso aqui, que adoração é até mais do que um estilo de vida. Adoração é a sua própria vida.
Mas eu quero compartilhar um outro texto, Oséias. Profeta Oséias, você vai ver também com mais clareza ainda sobre essa vontade de Deus para o seu povo. Livro do profeta Oséias, no capítulo de número 6. E o versículo de número 6, você vai ver essa expressão do próprio Deus através do profeta. Todos encontraram? Que diz assim: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Deus quer se dar a conhecer ao seu povo. Porque Ele já nos conhece por inteiro, amém? Deus já nos conhece, sabe como somos, Ele nos criou. Mas nós não conhecemos a Ele. Precisamos conhecer a Ele. Você vê no versículo 1 isso, olha, a expressão do profeta, do capítulo 6 de Oséias: venham, vamos voltar ao Senhor, foi Ele quem nos feriu e vai nos curar, Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas, em 2 ou 3 dias no máximo Ele nos restaurará e nos colocará em pé para vivermos no seu amor. Versículo 3, precisamos muito conhecer o Senhor, vamos nos esforçar para conhecê-lo, e Ele nos responderá, tão certo quanto a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega a terra. Vamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Deus não vai fazer isso por nós, Ele já fez tudo por nós, mas precisamos nos esforçar em conhecê-lo, em se aproximar dEle, em trilhar o caminho da adoração. E nesse lugar de intimidade, é lá que Ele vai revelar os seus segredos, a sua aliança para a nossa vida. Amém? Amém? Então, o verdadeiro adorador, assim como Abraão, será chamado de amigo de Deus. E tem um outro texto, Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo de número 23. Você vê essa expressão sobre Abraão. E assim aconteceu tal como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e o Senhor o declarou justo. E ele até foi chamado do quê? Amigo de Deus. Isaías 41. Profeta Isaías no capítulo 41. Você vê outra expressão sobre Abraão, versículo 8. Isaías 41, versículo 8 diz assim: mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você que é descendente de Abraão, o quê? Meu amigo. E Jesus fala isso para os discípulos, está lá em João 15, 15. Já não nos chamamos de servos, mas de amigos. Então está muito clara a vontade de Deus para a nossa vida. Ele quer relacionamento, intimidade. E eu faço isso. Eu dou uma resposta a esse desejo do coração de Deus através da adoração. Aonde você se rende, aonde você abre a sua guarda, aonde você reconhece a grandeza de Deus, a perfeição dEle, e você diz: Senhor, estou aqui, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero conhecer a tua vontade. Eu quero estar cheio do teu Espírito. E eu quero que o teu Espírito guie a minha vida. É a vontade do Senhor para a nossa vida. Amém? Muito bem. Essa intimidade com Deus é justamente um relacionamento profundo. Ninguém aqui revela segredos do coração para quem não confia, não é verdade? Ninguém. Você só revela segredos do coração para quem você tem relacionamento. E o relacionamento acontece quando há iniciativa dos dois lados. Correto? Então, quem já é casado aqui deve lembrar na época do namoro como é que foi o começo. Então não foi de repente, quer casar comigo? Não, começa a se conhecer,
começa a travar uma amizade, um começa a conhecer o outro, né? Aí começam a namorar, ou seja, começam a ficar mais íntimo e sabendo coisas, né, do coração, porque a pessoa vai abrindo o coração, vai confiando em você, e até que há o casamento. Então, ou seja, é um processo, mas tem que ter a iniciativa dos dois. Se um só quiser, o outro não quiser, não vai acontecer isso. Então, no nosso relacionamento com Deus, o mais interessante, o mais bacana disso é que Deus já falou, já declarou: eu quero me relacionar com você, eu te salvei, eu te amei e te amo, então eu quero me relacionar com você. Então agora é o nosso lado, dar essa resposta: Senhor, eu também quero, eu aceito esse relacionamento. Tem que partir do teu coração. E quando você começa então a se relacionar com Deus, você vai começar através da palavra, que aqui está toda a revelação de Deus para a nossa vida, e você começa a se relacionar através da palavra, você vai se aprofundando nesse relacionamento com Ele, porque Ele vai começar a trazer clareza através da pessoa do Espírito Santo, sobre segredos escondidos, tesouros escondidos que estão aqui. Tem muita gente que lê a Bíblia e não consegue entender nada, ou entende alguma coisa. Isso é natural, é normal, mas começa a perseverar, comece a aprofundar, que você vai ver o Espírito Santo começando a revelar coisas para você, que você diz: nossa, mas eu li esse texto tantas vezes e nunca Deus falou comigo como falou hoje. Nossa, o pastor pregou isso já várias vezes, mas agora parece que entrou na minha cabeça e desceu para o coração. É porque você está travando um relacionamento com Deus. Agora, se eu apenas coloco a adoração apenas como um momento de culto, né, congregacional, eu não vou estreitar esse relacionamento com Ele. Eu vou ser um colega de Deus. Já ouviu essa expressão? Não vou ser amigo de Deus, vou ser colega. Ah, você conhece Jesus? Ah, conheço. Quem é? É um cara bacana, ele morreu na cruz, né? Ele nasceu da Virgem Maria, ele morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia. Tá, mas e aí? Você conhece Ele mesmo? Eu tenho uma mensagem que fala, né, sobre conhecendo o verdadeiro Cristo, porque há muitos que conhecem um Jesus histórico apenas, mesmo na igreja. Conhece a história de Jesus como ninguém, sabe até os versículos da Bíblia, mas não conhece o verdadeiro Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra quando naquele diálogo com Pedro, quando Jesus fala: quem dizem que eu sou? E, né, todos falam lá alguns nomes: Jeremias, João Batista, Elias, e até que Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembram disso? Jesus disse que aquela revelação veio do próprio Pai, através do Espírito. Veio sobre ele. Agora você está entendendo quem eu sou. Foi uma revelação. Então é assim que se dá o nosso relacionamento com Deus, a nossa caminhada cristã. A adoração proporciona isso. Você começa a se aproximar mais de Deus, e Deus vai revelando coisas maravilhosas da palavra, que você nunca tinha visto ou entendido antes. Então esse texto de Oséias que fala: nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Isso mostra que esse relacionamento ele é contínuo, constante. Não podemos parar. Porque se pararmos, vamos nos distanciar. Porque é assim no relacionamento: se um parar de se relacionar, o outro se distancia. Ah, mas Deus ele vai se distanciar de mim? Não, você que vai se distanciar de Deus. A história do filho pródigo retrata isso. Filho pródigo, filho mais novo, pede toda a sua herança, com o pai em vida ainda, e vai curtir a vida. O pai não vai atrás. O pai não vai atrás, porque o filho decidiu se distanciar. O filho decidiu sair daquele relacionamento. O filho vai embora. Mas você vai ver, você lembra da história, que isso não mudou o amor do pai pelo filho. Quando o filho se arrepende e volta, o pai está de braços abertos para receber. Deus faz assim conosco. Deus nos respeita, temos o livre-arbítrio. Você está se distanciando de mim, meu filho. E vai se distanciando, vai se distanciando. Mas quando você cai a ficha: peraí, eu não tenho mais relacionamento com Deus, eu não estou mais ouvindo a voz do Senhor, e você se arrepende. Quando você volta, está ali o Senhor, pronto para te receber novamente, com a graça dEle. Amém? É assim. É assim.
Então, em nosso relacionamento com o nosso Deus, Ele reparte conosco os seus segredos, sonhos, desejos, palavra, sentimentos e cargas do coração. Você vê lá Jeremias 29. Jeremias 29. Que é um texto muito conhecido, versículo de número 11. Você vê essa expressão do profeta, Deus falando através do profeta Jeremias, dizendo assim: porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Lógico, o contexto desse versículo, Deus está falando em relação ao povo de Israel, que estava prestes a ir para a Babilônia. E aquele sentimento tomou conta do povo de Deus era: Deus nos desprezou, Deus não nos ama, Deus tem planos, de maldade com a nossa vida. Olha o que está acontecendo, está sendo destruída a nossa cidade, estão nos levando embora. E vem essa palavra através do profeta: olha, eu sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz. Ou seja, o que Deus está dizendo assim: olha, eu tenho um propósito para a vida de vocês, porque eu amo. Deus está mostrando: olha, eu quero compartilhar isso com vocês. Então fiquem tranquilos, aquilo que vocês desejam, que é voltar para a terra, vai acontecer. Então você vê aqui a atitude de Deus. Deus olhando o povo ali, e eles estavam sofrendo por juízo de Deus, por causa de desobediência. Deus estava aplicando o juízo, porque Ele é pai, e o pai corrige o filho no qual ama. Mas percebendo a aflição do coração do povo, Ele fala: olha, fiquem tranquilos, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Não é o que vocês estão pensando. Então, no caminho de adoração, na vida de adoração, de intimidade, você começa a entender isso do coração de Deus. Você enfrenta a tribulação, você enfrenta a adversidade, você enfrenta as aflições, mas porque você está no lugar de intimidade com Deus, você ouve a voz do Espírito falando na sua vida: meu filho, fica em paz, fica tranquilo, está sofrendo agora, mas fica em paz, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. É no lugar de intimidade que você vai ouvir esse consolo do Espírito Santo falando ao coração. Porque tem muita coisa nessa vida que nós não entendemos. Muita coisa que acontece conosco, nós não sabemos o porquê. Mas se você ama a Deus, e quem ama a Deus realmente tem intimidade com Ele, tem um relacionamento com Ele, é um adorador, entenda que todas as coisas cooperam para o teu bem. Romanos 8, 28. Amém, meus irmãos? Muito bem, então, aqui você vê uma expressão do coração de Deus ao povo. Deus abriu o coração dele falando: olha, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. São planos de paz. Mesmo eles enfrentando uma guerra, uma tragédia, sendo levados escravos para a Babilônia. Deus abriu o coração. Deus poderia muito bem não ter falado nada. Ficar só com o juízo. Mas Deus teve a preocupação de dizer: olha, vocês vão voltar para a terra de vocês. Já falei, é 70 anos. Vocês vão voltar. Eu vou restaurar tudo. Amém? Muito bem, então a adoração nos traz realmente essa visão e esse sentimento claro do reino de Deus, do governo dele, do desejo dele para a nossa vida. Você vê isso com mais clareza ainda no livro de Isaías, o outro profeta. Volta um pouquinho as páginas da Bíblia, Isaías no capítulo 6, que é essa experiência gloriosa que o profeta teve, na visão do trono do Senhor. Eu vou falar rapidamente aqui de alguns pontos, porque eu vou pregar um pouco mais profundo à noite sobre isso. Mas aqui no capítulo 6, você vê uma experiência do profeta, dizendo que no ano que o rei Uzias morreu, ele declara: eu vi o Senhor, ele estava sentado em um trono alto e majestoso,
Todo o templo estava cheio da sua glória, e à sua volta voavam poderosos serafins. Cada um deles tinha 6 asas, e com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Versículo 3, eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e toda a terra está cheia da sua glória. E era tão tremendo o som das suas vozes, que chegou a sacudir o templo até os alicerces, e ele ficou cheio de fumaça. E no versículo 5 diz assim: então eu disse, chegou a minha hora, vou morrer, porque eu sou um pecador, sou um homem com lábios impuros, e moro no meio de um povo de lábios impuros, e agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva, que ele havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: de agora em diante, a sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou os seus lábios, e os seus pecados foram perdoados. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi: eu irei, Senhor, envie-me. Experiência poderosa e gloriosa que Isaías teve. Mas aqui eu quero justamente colocar mais uma vez você no lugar de intimidade com Deus. Isaías entrou num lugar de intimidade com Deus. Ele viu o trono. Em uma época que o caminho não ainda estava liberado. O véu não havia sido rasgado. O lugar de intimidade era para poucos. E eu vou entrar nisso daqui a pouquinho sobre o tabernáculo, para vocês entenderem melhor. Mas Isaías teve esse privilégio. Deus se deixou achar, de uma maneira que Isaías não tinha experimentado ainda. E quando ele entra nesse lugar de intimidade, que ele vislumbra a santidade de Deus, situações acontecem no coração dele. Então entenda uma coisa: quando você persevera nesse caminho de adoração, quando você busca essa intimidade com Deus, e você trilha esse novo e vivo caminho que te foi aberto, Deus te leva a ter uma visão do trono dele, uma visão espiritual, uma visão da santidade dele, uma visão da majestade dele, uma visão da perfeição dele, uma visão do amor dele. Você tem aquela visão do trono. Você está aqui embaixo, Deus está lá em cima, mas você está caminhando e você está vislumbrando isso. E quando você vislumbra isso, a paz que excede todo entendimento domina o teu coração. Quando você vislumbra o amor do Senhor, você vislumbra essa santidade do Senhor, lógico, não tem como, você vai reconhecer quem você é. Você vê os pecados, porque a luz que emana do trono vai brilhar tão forte na tua vida, no teu coração, que vai iluminar todas as áreas da sua vida, e você vai ver: eu sou um pecador. Foi o que Isaías fez. Mas logo você desfruta da misericórdia, da graça, do perdão do Senhor. Assim como Isaías desfrutou também, quando o serafim veio com uma tenaz e pegou a brasa e tocou os lábios, porque ele falou: sou homem de lábios impuros. Então Deus purificou os lábios dele. Reconhecimento de onde está o teu pecado. Meu pecado é esse aqui, Senhor. Esse é o pecado que eu tenho cometido. E você confessa. E Deus vem e purifica. Aleluia! Porque você tem a visão do trono, o caminho da intimidade com o Senhor. Muitas vezes temos a tendência de generalizar pecado, né? Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. Tá, mas qual que é o teu pecado? Aonde você tem pecado? Porque muitas vezes nem sabemos onde estamos pecando. Davi, ele era tão cuidadoso com isso, abrindo um parênteses aqui bem rapidinho, que ele pedia para que o Espírito Santo sondasse a vida dele, e falava: Senhor, veja se tem algum pecado oculto, que eu não sei, me mostra, porque ele queria estar totalmente puro. Não temos que ter medo disso, temos que falar para o Senhor: mexe aqui dentro, Deus, de repente tem alguma atitude minha que não está te agradando, e eu nem estou sabendo que estou pecando. Deus vai mostrar. Lugar de intimidade é lugar realmente de relacionamento, é lugar de se abrir o coração. E Deus vem, perdoa. Amém? Amém, igreja? Então, só que olha que interessante, quando você chega neste lugar, Deus trabalha no teu coração, Deus renova a sua vida. Aí acontece algo interessante.
Que antes você tinha a visão do trono, agora você começa a ter uma visão a partir do trono de Deus. Porque você chegou num lugar de intimidade. É como se você chegasse do lado de Deus e Ele te colocasse do lado dele assim, e você começa a ter uma visão do alto para baixo. Isaías, aconteceu com ele dessa forma, ele tinha a visão de baixo para cima. E de repente, quando há um tratamento de Deus na vida dele, há uma purificação, agora ele tem uma visão do alto para baixo. É quando o Senhor fala, olha, eu tenho planos, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Olha, Isaías, eu tenho uma missão. Está vendo? Eu tenho uma mensagem poderosa para você anunciar, e a mensagem era a vinda do Messias. Eu vou enviar o meu filho. Quem há de ir por nós para declarar essa mensagem? Isaías está do lado de Deus praticamente, olhando. Senhor, envia-me a mim, eu quero ser o teu mensageiro. Lugar de intimidade faz enxergar como Deus enxerga a vida. Um outro prisma. Quando Paulo fala aos Colossenses no capítulo 3, versículo 2, olha, firme os seus pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas aqui de baixo. É justamente a questão de posicionamento. Fisicamente nós não podemos estar lá ainda, um dia estaremos, aleluia. Mas no Espírito eu já estou. Então os meus pensamentos estão lá. Porque lá é a fonte. E eu começo a conduzir a minha vida na perspectiva de Deus. Porque o lugar de adoração e intimidade nos leva a esse tipo de visão que Isaías teve. Se você olhar lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 6, você vai ver que Deus nos fez assentar com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Não vai fazer nos assentar, não vai nos assentar no futuro, Ele já nos assentou. Há um novo posicionamento para aqueles que estão em Cristo, amém? Estamos acima das potestades do ar, juntamente com Cristo. Só que ainda teimamos muitas vezes ficar aqui embaixo. Eu não quero trilhar esse caminho da adoração, eu não quero pagar o preço de estar perto de Deus, eu quero conduzir a minha vida, eu quero pensar apenas como a minha mente me manda, me orienta a pensar, eu quero apenas viver este mundo, esta vida passageira. Então realmente eu começo apenas a viver na perspectiva do mundo, e quando eu enfrento as adversidades, as aflições, eu não consigo entender o propósito de Deus em nada, aí eu dou lugar, se não vigiar, a murmuração, eu posso deixar que a fé venha a esfriar, eu começo a não ter mais relacionamento com o Espírito Santo, eu entro no caminho perigoso daquilo que Paulo fala para tomarmos o cuidado de apagar o Espírito Santo. Eu acabo apagando o Espírito Santo na minha vida, o Espírito Santo já não fala mais na minha vida, já não conduz mais a minha vida, agora é eu que conduzo a minha vida. Mas quando eu me posiciono espiritualmente, quando eu entendo, peraí, algo novo aconteceu na minha vida, realmente o véu rasgou de alto a baixo, nada me impede de se aproximar do Senhor, porque nada vai me separar do amor dEle, então eu posso ter esse relacionamento com Ele, eu posso fazer isso através da música, né? A música facilita a adoração ao Senhor, porque a música mexe com a nossa alma, nos facilita a estarmos mais sensíveis, eu começo a adorar, eu adoro o Senhor com a minha oração, eu começo com a minha devoção ao Senhor, nas minhas atitudes dia a dia, ou seja, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma pessoa que ama, tudo isso reflete a Deus como adoração, eu oferto com o meu coração, eu oferto por gratidão, isso reflete como adoração ao Senhor, e você vai vivendo assim a cada dia, a cada dia, a cada dia, e quando realmente vem as tempestades da vida sobre você, quando vem as lutas da vida, a tua casa está firmada na rocha, porque você ouviu as palavras do Senhor no lugar de intimidade, e você está praticando elas. É o poder da adoração. Por isso que o Pai procura verdadeiros adoradores, porque é esse tipo de relacionamento que Ele quer ter conosco. Deus não quer ser um Deus distante de você. Deus não quer que você tenha uma vida religiosa com Ele. Deus quer ter relacionamento. Por isso que Jesus veio. Infelizmente muitos apenas dizem que Jesus veio a perdoar os meus pecados e me levar para o céu. Isso ainda é muito pouco. Se fosse só apenas isso, olha gente, isso aqui é só para a gente raciocinar, vamos entrar na lógica humana. Se a vontade de Deus fosse apenas nos livrar do inferno, quando você aceitasse a Jesus, você morria e já ia para o céu. Você nem ia ficar vivendo aqui. Não é verdade? Se Deus quiser só apenas nos salvar do inferno, para que viver essa vida? Aceitou Jesus, pum, morre. Já está na glória. Mas não, ainda há uma vida para viver aqui.
Deus quer que venhamos a frutificar nesta vida aqui. E eu só vou frutificar se eu permanecer em Cristo. Não é que ele fala lá em João 15? Que eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Então, se você permanece nele, você dá fruto. E para permanecer nele, é apenas no lugar de adoração, lugar de intimidade. Isso é permanecer, está ligado nele, está recebendo dele tudo aquilo que você precisa para frutificar, porque sem ele nada podemos fazer. Isso diz respeito ao reino. Nada podemos fazer no reino sem o Senhor Jesus. Nada. Amém? Estão comigo aqui? Nossa, a hora avançou. Mas rapidinho, então, tem um outro texto que não posso deixar de falar sobre isso, o lugar de adoração, que é o Salmo de Asaf, que é um salmo, gente, muito interessante. Se você não leu esse salmo, leia. Salmo 73. Eu digo que é um salmo bem humano, digamos assim, embora é inspirado pelo Espírito Santo. Mas é um homem que é sincero nos seus sentimentos, quando ele escreve esse salmo. Então, no Salmo 73, você vê Asaf aqui, ele abrindo o coração, reconhecendo que Deus é bom, primeiro versículo aqui, né, para as pessoas que têm um coração puro. Aí no versículo 2 ele começa a desabafar com ele mesmo, mas quanto a mim, versículo 2, quase tropecei e caí, por pouco não abandonei o caminho certo, pois eu tive inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade desses maus, né, para eles a vida é tranquila e sem preocupações, eles têm boa saúde, estão sempre fortes, eles não precisam se cansar, nem passam pelos problemas e aflições de outros homens, né? O versículo 6, por isso exibem seu orgulho como se fosse um colar, e a violência lhes serve como uma roupa que cobre o corpo. Enfim, você vai vendo aqui Asaf fazendo uma comparação. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. Eu já fiz isso. Você começa a conduzir a sua vida em santidade, buscando o Senhor, e algumas coisas não dão certo, é dificuldade. Aí você vê lá um amigo que não serve a Deus, até zomba de Deus, prosperando, aparentemente vivendo uma boa vida, parece que não tem nenhum tipo de preocupação, e você começa, Deus, como é que pode? O cara até zomba do Senhor, ele está aí vivendo, prosperando, crescendo, e eu aqui. É o que Asaf estava fazendo. Ele estava comparando, só que se você começar a ler aqui, você vê lá no versículo 16, toda a situação ele diz, olha, mas realmente é muito difícil entender esse fato, o sucesso de pessoas que desprezam a Deus. Agora olha a chave de tudo aqui, o versículo 17, então, um dia, quando eu estava no templo de Deus, entendi o triste destino reservado para os maus. Asaf, nós vimos ontem aqui no nosso workshop, que ele era um dos líderes de louvor na igreja. Davi o chamou para ser líder de louvor. Ele conduzia a igreja a adorar a Deus através da música. Então Asaf, ele era um levita, ele vivia no templo do Senhor. Ele trabalhava no templo do Senhor. Tinha relacionamento com Deus. Mas num determinado momento da sua vida, ele saiu da presença do Senhor. Ele saiu do templo. E começou a olhar as circunstâncias. O pensamento que estava sempre lá no alto, agora estão nas coisas de baixo. Aí ele começou a ver. Começou a fazer comparação. Ele saiu do lugar de intimidade com Deus. Aí ele começou, será que está valendo a pena? Tem um versículo que ele fala, será que está valendo a pena guardar minha vida em santidade? Porque eu estou sofrendo todos os dias. Aqui não relata o sofrimento dele, mas era algum tipo de sofrimento, talvez emocional, ou talvez físico, material, não sabemos. Mas era algo muito forte que fez com que Asaf pensasse nessas coisas. Ele não chegou a declarar isso para o povo. Você pode ler o Salmo que ele fala que ele não falou isso. Porque ele sabia da responsabilidade que ele tinha. Se ele falasse essas coisas, ele ia trair Deus. E poderia levar o povo a se corromper. Espera aí, nosso líder falando essas coisas? O cara que está todo dia no templo, ele só pensou, cogitou no coração. Por isso que eu disse, todo mundo aqui já fez isso. Cogitar no coração. Mas quando ele volta para o lugar de intimidade, ele entra no templo. Naquela época ainda era lugar físico como esse aqui. 4 paredes. Deus estava lá.
Aí ele entendeu. Ele voltou para o lugar de antes, está do lado de Deus. E Deus mostrou, meu filho, você está fazendo essas comparações, mas olha o destino deles. É isso que você quer para a sua vida? Eu, não. Tanto é que ele fala, como eu fui, colocar a palavra do português, como eu fui burro, idiota de pensar isso. Você vai ver, ele começa a falar isso. Não, eu não quero jamais sair da presença do meu Deus. Amém, igreja? Então eu estava falando do tabernáculo. E rapidinho eu vou falar aqui do tabernáculo. Não vou ensinar sobre o tabernáculo, mas vamos usá-lo como de fato é uma alegoria sobre adoração. Quantos aqui conhecem o tabernáculo? Já ouviram sobre o tabernáculo? Não com a mão. Pode levantar a mão. Sobre o tabernáculo lá de Moisés, lá no deserto, depois do templo, construído por Salomão. Nem todos, né? Rapidinho. O tabernáculo ou o templo era separado em 3 pavimentos. Tenta imaginar agora, tá? Vão imaginando. Então havia o portão, eles entravam. O primeiro pavimento era chamado de átrio. Tá? Era o átrio. Todo o povo tinha acesso ao átrio. Todo mundo podia entrar no átrio. Ali estava o altar do holocausto, onde era feito o sacrifício, e tinha a pia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos depois, e os pés e o rosto depois do sacrifício. Ok? Aí depois entrava para um segundo pavimento. Somente o sumo sacerdote e os sacerdotes podiam entrar no segundo pavimento. O povo já não podia entrar. Ali é chamado de santo lugar. Ok? O santo lugar. E depois tinha um véu, que não é um véu que a gente imagina, né, como um véu de noiva, fininho. Era uma cortina espessa, a chamada de véu, que separava o santo lugar do santíssimo lugar, ou santo dos santos, que era o lugar onde ficava a arca da aliança, e é ali que Deus se manifestava, através de uma fumaça, era a presença do Senhor, e lá somente o sumo sacerdote podia entrar, e fazia isso uma vez ao ano, para expiar o pecado do povo. Ok? Então aqui é o tabernáculo. Conseguiram imaginar o tabernáculo? Ok? Muito bem. Nada do que Deus fez e faz é por acaso. Se está na palavra do Senhor é porque tem propósito. Tá? Então, há uma alegoria aqui que eu quero compartilhar rapidinho com vocês, usando justamente aquilo que temos tratado desde ontem, desse caminho de adoração. E do agora, falando hoje, o lugar de intimidade com Deus. Então, esse tabernáculo de Moisés é justamente uma alegoria do que Deus desejou que fosse o nosso estilo de vida. Em cada pavimento, em cada peça, né, do tabernáculo, nós vamos encontrar o significado de uma alegoria do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus. Você vê isso lá em Hebreus 10, do versículo 19 ao versículo 22. Então, o primeiro pavimento é quem lembra? Átrio. Como eu disse, o átrio é o lugar onde o povo podia entrar. Você vê alguns salmos falando sobre isso, né? Nos átrios do nosso Deus, nós estamos. Vamos para os átrios, né? Porque lá eles poderiam entrar. Somente até ali. Então, fazendo uma alegoria sobre o que temos falado aqui, o átrio é justamente a nossa aproximação de Deus. Como eu disse, havia uma porta, né? Jesus disse que eu sou a porta. Eu tenho que entrar por essa porta. E quando você entra por essa porta, você justamente vai ver que é o seu acesso ao Senhor. Está lá em João 10, 9. Aí você encontra o altar do holocausto, que é justamente o significado do sacrifício do Senhor Jesus. Então você chega no sacrifício. E você agora ali, você entende que Jesus já pagou o preço pela sua vida. Então você vai ver agora a pia de bronze. Jesus é a água que purifica, nossa santificação, né? A palavra do Senhor, Efésios 5:25, fala que ela vem nos lavar como água pura. Maravilha! Só que infelizmente muitas pessoas param aqui.
Começam a se aproximar do Senhor, aceitam a Jesus, recebem o sacrifício do Senhor Jesus, reconhecem os seus pecados, são purificados os pecados, mas ficam no átrio. Começou apenas uma aproximação de Deus, mas o nosso destino é o Santo dos Santos, lembram? Por isso que era uma linha reta, a porta, o átrio, o santo lugar e santíssimo lugar, lugar da habitação de Deus. Então muitos ficam no átrio, contemplando o Senhor de longe. Geralmente são pessoas que não querem ter muito compromisso com Deus, compromisso com a sua igreja, não querem ter uma vida de intimidade com Deus, mas ao mesmo tempo não querem ficar tão longe de Deus, mas ficam no átrio. Não, eu sou salvo, eu creio no sacrifício de Cristo, amém, maravilha. Mas não é só isso, Deus não quer apenas se salvar e perdoar pecado, Deus quer ter relacionamento com você, lembram disso? Deus quer que você se aproxime dEle. Então, o segundo pavimento é justamente o santo lugar. É o lugar aonde nós temos agora a nossa consagração a Deus. E lá no santo lugar você vê o candelabro de ouro, Jesus, a luz do mundo, nosso testemunho. Você começa a dar testemunho. Você começa a alimentar cada vez mais o Senhor da palavra viva, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E lá no santo lugar tem a mesa de pães, Jesus, o pão da vida. É nesse lugar de consagração, aonde a tua fé é cada vez mais fortalecida, aonde você entende que o suprimento de Deus virá sempre sobre a sua vida, para tudo, não só espiritual, mas emocional e material também. Amém, igreja? Aí tem o altar do incenso, Jesus como intercessor, o significado da nossa vida de oração, 1 Timóteo 2,5 e Apocalipse 5,8, eu não vou entrar no texto por causa do tempo. Ou seja, a tua vida de consagração, a tua vida de oração, você começa a orar mais porque você quer ter essa intimidade com Deus. As suas orações não cessam, não é o que Paulo falou aos Tessalonicenses? Orai sem cessar. Quem fica no átrio apenas, ora de vez em quando. Quem entra no santo lugar, começa a orar sem cessar. É uma alegoria de entendermos o tabernáculo. E tem lá o véu do santuário. É ali justamente Jesus o preço da reconciliação. E o significado, o nosso ego. O nosso ego é rasgado, o nosso orgulho é quebrado. Porque Deus resiste aos soberbos, os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Nesse lugar de consagração, é o lugar aonde você é batizado com o Espírito Santo. Porque o seu ego é rasgado. Nada te separa de Deus, de se aproximar dEle. E Deus não vai resistir você. Muito pelo contrário, Deus vai estar ali, de braços abertos. Aí você vê o Santo dos Santos, lugar da nossa intimidade com Deus. A Arca da Aliança representava Deus entre os homens, era a presença de Deus no meio do povo, por isso que o tabernáculo no deserto ficava bem no meio, e as tribos se acampavam ao redor, todas as tribos, e Deus estava no meio, e sabemos que Jesus veio até nós, tabernaculou, habitou entre nós, aleluia! Ou seja, justamente para promover agora essa intimidade com Deus, Ele nos reconcilia com o Pai. E é justamente aqui o nosso lugar, o lugar ou que nós devemos permanecer. A adoração me leva a este lugar. E quando, como diz a canção da Fernanda Brum, se não me engano, né? Quem entrou no Santo dos Santos, né? Não quer mais sair de lá. Você não quer mais sair. De repente você até pode sair, mas quando sair você logo já sente saudades. Eu quero voltar. Eu quero permanecer. Permanecer. Amém, igreja? Então a alegoria também falando sobre o corpo, alma e espírito, para encerrar. O átrio é uma alegoria do nosso corpo. Aí começa a nossa aproximação de Deus. Física mesmo, você vem à igreja, você vai à palavra, é a sua aproximação.
O santo lugar é o lugar da alma, a alegoria da alma. Você ouve a palavra e a tua alma reage. Nela mora o entendimento, as mudanças começam a acontecer no campo emocional, a cura, tudo começa a acontecer. E o Santo dos Santos é a alegoria do nosso espírito. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, porque Ele é espírito. É justamente onde a vida espiritual é gerada. O espírito humano é o lugar que Deus escolheu para habitar. Só que, lógico, tudo acontece começando no nosso espírito, que vai refletir na alma, que vai manifestar no teu corpo. O teu espírito é vivificado quando você aceita Jesus. As suas emoções começam a ser tratadas e curadas. Enfermidades. Você começa a ter uma outra visão da sua vida. E a manifestação disso vai ser no seu corpo. O seu semblante muda. Você está mais alegre, mais feliz. Você levanta as mãos para o céu. Você aplaude a Deus. Você louva. O teu corpo reflete o que está dentro do teu coração. Não é que Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Mas o teu coração está cheio de Deus. Porque você está no lugar de intimidade. Você está recebendo da fonte. E é neste lugar que todos nós devemos permanecer. Para que vivamos uma vida abundante. A vida que Jesus veio nos trazer. Amém, igreja? Vamos ficar em pé todos nós. Feche seus olhos. Feche os olhos e eu sei que o Senhor falou ao teu coração. Talvez para alguns aqui foi a primeira vez que ouviu falar sobre Santo dos Santos, eu não sei. Outros que já ouviram, mas entendem. Eu não estou tendo essa experiência com Deus. Eu ainda estou ficando lá no átrio. Ou ainda estou chegando no santo lugar, mas a minha vontade de retroceder é voltar para o átrio. Entenda que o átrio já é um começo, mas é um lugar onde Deus não quer que você fique. Porque muitos que só ficam no átrio acham mais fácil sair pela porta do que avançar para o santíssimo lugar.